Oi pessoal, nossa aula é sobre classificação das cadeias carbônicas. Como que essas cadeias carbônicas se classificam? Elas se classificam em cadeia aberta ou fechada, também conhecida como alifática ou acíclica, e fechada como cíclica, normal ou ramificada. Normal, podemos também usar os termos reta e linear. Saturada ou insaturada. Saturação é quando tem ligações simples entre os carbonos. Insaturação é quando nós temos uma dupla ou uma tripla entre os carbonos. Homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando a cadeia só tem carbono. Heterogênea é quando entre esses carbonos tem algum heteroátomo, como um oxigênio, um enxofre, um nitrogênio, algum átomo que faça duas ligações no mínimo entre os carbonos. Então eu vou escrever alguns exemplos aqui no quadro e vamos classificando cada uma delas. Bom, agora como identificar nesses exemplos que eu coloquei aqui o tipo de cadeia? Bom, essa cadeia, os carbonos estão se ligando, mas eles não fecham a cadeia, como essa aqui, ó, estão vendo? A sequência de carbonos fecha a cadeia. Então aqui é uma cadeia fechada. Aqui nós temos uma cadeia aberta. Bom, nessa cadeia não tem ramos. O que esses ramos? Radicais, ramificações, carbonos que estão se ligando na cadeia principal. Nós temos um OH aqui, mas ele não é uma ramificação. Ramificação ou radical só vai ser considerado quando tiver carbono. Então ela é uma cadeia normal. Saturação. Saturada ou insaturada. Entre os carbonos, ligações simples. Então ela é uma cadeia saturada. E entre os carbonos não tem nenhum heteroátomo, nenhum oxigênio, nem enxofre e nem o nitrogênio, nem outro átomo, só tem carbono. Lembrando que os hidrogênios, eles aqui não estão entre os carbonos, tá? Eles só fazem uma ligação, então eles estão na volta do carbono, eles não estão entre os carbonos. Então nós só temos carbono, então é uma cadeia homogênea. Porque esse oxigênio não está entre carbonos. Segundo exemplo, nós temos uma cadeia aberta. Agora sim, sai dessa minha cadeia aberta, sai um carbono. Aí nós temos um radical, uma ramificação. Então essa cadeia é classificada como ramificada. Tem uma dupla entre carbonos. Se tiver uma dupla, já é considerada cadeia insaturada. Não há nenhum heteroátomo entre carbonos, então ela é uma cadeia homogênea. Próximo exemplo. Nós temos uma cadeia aberta. O OH aqui não é uma ramificação, então ela é uma cadeia normal. Há uma tripla ligação entre carbonos, então ela é uma cadeia insaturada. E não há heteroátomo entre carbonos. O O não está entre carbonos, então ela é uma cadeia homogênea. Próximo exemplo. Aberta.
uma cadeia aberta, não tem ramificações, ó, não tem carbono ligado ao carbono que está na cadeia, então é uma cadeia normal. Não há ligação dupla ou tripla entre carbonos, então é uma cadeia saturada. E por último, nós temos um oxigênio entre carbonos. Então nós temos um heteroátomo entre carbonos. Então é uma cadeia heterogênea. Esse outro exemplo, eu vou colocar depois mais um exemplo aqui para vocês observarem. Esse exemplo, nós temos os carbonos se fechando, formando um ciclo. Então ela pode ser cíclica ou ainda ser chamada de fechada. Então ela é uma cadeia fechada, normal ou ramificada. Sai um ramo de dentro desse ciclo, saem carbonos, estão vendo? Então nós temos uma cadeia ramificada. Ligações simples entre os carbonos, então é uma cadeia saturada. E não tem heteroátomo entre os carbonos, então é uma cadeia homogênea. Vamos fazer mais esse exemplo, então. Nós temos uma cadeia aberta, normal, porque não tem carbono ligado aqui saindo da cadeia principal. Entre os carbonos, só há ligação simples. Aqui é uma dupla, mas é entre um carbono e um oxigênio. Então, não conta para a hora da classificação da cadeia para ser insaturada. Tá? Dupla entre carbono e oxigênio não conta para a classificação. Somente se fosse entre carbonos. Então, essa cadeia ela vai continuar sendo saturada. E homogênea, porque entre os carbonos não há um heteroátomo. Esse O não está entre carbonos, então é uma cadeia homogênea. Agora vou explicar os aromáticos. Os aromáticos, como é que são classificados? Antes de classificá-los, vamos recordar como é que eles são. Os aromáticos, a cadeia deles são com 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então a fórmula molecular é C6H6. São 6 carbonos, uma cadeia fechada, né? São 6 carbonos que se interligam com 3 duplas ligações que se intercalam. Então, ó, que tem, que não tem, que tem, que não tem, que tem. Estão vendo? Também pode ser mostrado na fórmula de linha, que é uma forma geométrica, com as 3 duplas ligações que se intercalam. Ou também sendo a representação com esse círculo no meio. Este círculo no meio nada mais é que uma representação da ressonância que ocorre entre os elétrons. O que é essa ressonância? É a deslocalização do compartilhamento desses elétrons. Como os carbonos aqui envolvidos têm a mesma eletronegatividade, tem a mesma força, esses elétrons vão sendo deslocalizados entre os carbonos, só que isso ocorre de uma forma muito rápida. E essa deslocalização é chamada então de ressonância e também é representada com esse círculo no centro do anel aromático. Então aqui nós temos as representações do anel aromático. Os aromáticos eles podem então ser classificados como mononucleados ou polinucleados. Mononucleados são cadeias que têm um núcleo só. Tem um núcleo de anel aromático. Pode continuar a cadeia, mas se eu tiver um núcleo só, eu tenho uma cadeia mononucleada. Polinucleados, então polis são de vários. São cadeias que têm vários núcleos de aromáticos.
Os polis, então, podem ser de núcleo isolado, quando eles não estão encostados, e de núcleo condensado, quando eles estão juntinhos, encostados. Por exemplo, núcleo isolado. Não ficaram muito retinhos os meus aromáticos. Ó, estão vendo que ele tem um espaço, tem outro carbono aqui. Eles não estão grudados um no outro, eles estão afastadinhos, então é de núcleo isolado. Poli, porque tem mais de um. E de núcleo condensado, um exemplo é o naftaleno, ó, núcleo encostado. Os dois estão emendados, então núcleo condensado. Se gostou do vídeo, curte ele, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos aí nas redes sociais.